Nós vamos já dar, então, início ao terceiro e último painel, terceira e última mesa de debates, com o tema Como a inovação poderá colaborar com iniciativas de conservação junto às necessidades estratégicas para o desenvolvimento em escala. E para essa mesa nós vamos convidar, já aqui ao palco, o professor Dr. Aguinaldo dos Santos, que é coordenador do Núcleo de Design e Sustentabilidade da Universidade Federal do Paraná. Eu convido também o gerente de prospecção e avaliação em renováveis da Braskem, Paulo Coutinho, e Eduardo Carneiro Campelo, doutor pesquisador de agrobiologia da Embrapa. Faz parte também dessa mesa Paulo Durval Branco, coordenador do Programa de Inovação na Criação de Valor do Centro de Estudos em Sustentabilidade da FGV-EASP. Olá. E ele é cofundador da Ecobel, uma consultoria em sustentabilidade. Sejam todos bem-vindos. Bom, ainda bem que é por ordem de chamada e não por tamanho, né? Na minha vida sempre foi por tamanho. Bom, pessoal, eu coordeno um doutorado em design na Federal do Paraná e, mais especificamente, o nosso núcleo de design e sustentabilidade já faz 10 anos. E nosso foco é trazer a sustentabilidade para o dia a dia do cidadão de baixa renda. Sempre em parceria com empresas, tá? Então, o que eu vou reportar aqui nesses 10, 12 minutos são as experiências nesse sentido com empresas em Curitiba. Então, eu vou fazer minha fala ressaltando 4 pontos que nos últimos tempos, nos últimos 10 anos, a gente tem investigado com empresas como estratégias para alavancar a sustentabilidade no cidadão comum, cidadão de baixa renda. E também no universo empresarial, na relação também entre empresas, né? Bom, um desses caminhos, a gente trabalhou no início da nossa história muito com um nível mais chance, um nível mais básico da sustentabilidade, com reciclagem e assim por diante. E a gente viu que o efeito colateral, o rebound effect, era muito grande, né? Isso só estimulava mais ainda o consumo. Então, a gente começou a trabalhar com novos modelos de negócio e sistemas produto mais serviço. Seja agregando serviços ao ciclo de vida de produtos, seja trazendo o usuário para participar da gestão do ciclo de vida do produto, em upgrades, manutenção, ou seja, o usuário não adquirindo o produto, adquirindo o resultado final da atividade. Então, do foco eminentemente em artefato físico, a gente começou a desenvolver e cada vez mais serviços. O Brasil é muito pobre em design de serviços, nós temos 2 ou 3 escritórios de design de serviços, nós temos algumas escolas de design que ensinam design de serviços, mas a gente tem buscado trazer esse universo. Por exemplo, aqui com a Volkswagen, a gente desenvolveu com eles há alguns anos atrás um sistema produto mais serviço, onde a Volkswagen não adquiria a embalagem, adquirir a proteção do produto. Quem faz a gestão do ciclo de vida da embalagem, nesse caso, é a nossa parceira, a empresa Embrart. Então, muda o foco, o proprietário do bem não é mais um cliente, no caso corporativo, mas quem produziu o bem. E interessa que o produtor gerir esse ciclo de vida, né? O outro estudo que ele fez aqui com a empresa Globusiness em Curitiba. Essa empresa ela não vende mobiliário, não vende computador, ela vende espaço de trabalho, ela vende o resultado final. Então, se vier em Curitiba, trabalhar em Curitiba por 1 mês, 2 meses, 5 meses, você contrata essa empresa, ela provê barba e cabelo, o que você quiser. Inclusive, business card, se quiser a secretária, a página na internet. E quem faz a gestão do ciclo de vida de todos os elementos é a empresa. Com a Tigre, eu não posso mostrar a imagem do produto, que tem um contrato de sigilo, mas eu posso falar do projeto. Nós encerramos em final de 2011, e agora vai ser lançado esse ano, um sistema produto mais serviço para coleta de água de chuva. Então, com a Tigre nos contratou para desenvolver esse sistema, que a ideia é de não vender coletor de água de chuva, vender o resultado final, coleta de água de chuva. Isto é, o usuário, ele não seria dono do coletor de água de chuva, seria a empresa. E quem vai gerenciar o ciclo de vida do coletor é a Tigre, né? Aqui um exemplo de aquecimento passivo de ambientes com a tecnologia já centenária chamada Trombe Wall. É bem simples, é a própria parede sendo usada para aquecer a habitação, uma entrada embaixo, uma entrada em cima. Super barato, super simples. Por que não está presente no Brasil ainda? Porque nosso cliente e o nosso profissional, arquiteto, designer, ele não conhece, não vivenciou, então ele não sabe como usar. Então, relembrando aí, só 4 provocações para concluir.
essa questão dos novos modelos de negócio, a gente precisa ter novos modelos de negócio menos intensivos em recursos, acelerar essa curva de aprendizagem, alterar a estética sustentável e promover esse leapfrog. E é claro que a gente precisa promover um crescimento conceitual nos nossos profissionais, empresariado, acreditar um pouquinho em utopia, né? Porque sustentabilidade é utopia, né? Se alguém aqui não acha que isso não é utopia, por favor, me mostre. Mas existem micro-utopias que talvez seja possível de instigar o nosso jovem profissional, o nosso empresariado, porque sem acreditar em utopia não há como motivar o ser humano a inovar e avançar. Bom, eu estou à disposição para perguntas aqui, mas também quem vier a Curitiba está mais do que convidado a tomar um cafezinho com a gente lá, sei lá, bater um papo. Esse aqui é meu segundo filho, e o que me motiva a acordar às 5 da manhã hoje, sair de 4 graus de Curitiba, pegar chuva, trovadas, chegar aqui, falar com vocês, é justamente esses 2 filhotes aí, que é um paradoxo, né? Tem que ter filhos para pensar na sustentabilidade, né? É um problema populacional enorme, mas isso é que me motiva, tá? Obrigado. Bom, eu convido agora o Paulo Coutinho, gerente de prospecção e avaliação em renováveis da Braskem. Primeiramente, agradecer o convite. Para nós é muito importante esse tipo de atividade, que permite que a gente troque ideias, né? E é só através dessas ideias que a gente vai promover efetivamente soluções. Para nós, a inovação tecnológica é que garante o link, né, entre aqueles 3 pilares que a gente tem conversado, que todos estão falando, a social, o ambiental e o econômico. Tá? Na nossa apresentação de hoje aqui, nós vamos falar um pouquinho da própria Braskem, né, e depois vamos entrar realmente naquilo que a gente chama de inovações sustentáveis no Brasil. Quer dizer, como é que a gente poderia tentar alavancar a inovação sustentável no país hoje. Tá? Falando rapidamente da Braskem. A Braskem nasce em 2002, ela é a primeira experiência em termos de integração entre primeira e segunda geração. Ela já nasce com 3 desafios: o desafio tecnológico, o desafio de competitividade, né, e o desafio de liderança de mercado. Né? Em menos de 3 anos, a Braskem passa a ser líder no mercado latino-americano, e hoje ela é líder na produção de resinas nas Américas. Em termos de competitividade, a gente passou de exportação em 2002 para cerca de 15 países, para hoje a mais de 70 países. Em termos tecnológicos, com a implantação do nosso centro de pesquisa no Sul, hoje nós somos capazes de projetar, né, o nosso próprio catalisador. Quer dizer, que é um insumo básico para a petroquímica, né, que garante nossos rendimentos e a nossa produtividade. Aqui vai te dar uma ideia para vocês de como é que foi a evolução da Braskem ao longo desses últimos anos. Quer dizer, de 2002, uma empresa faturando cerca de 2 bilhões de dólares, no ano passado nós faturamos algo entre 15 e 20 bilhões de dólares, dependendo do dólar que vocês utilizarem. Tá? Nós crescemos basicamente adquirindo ativos no Brasil e, mais recentemente, a partir de 2010, no exterior. Né? Hoje nós temos unidades industriais tanto nos Estados Unidos como na Europa. E o ponto importante, quer dizer, desde o ano passado nós definimos a nossa visão 2020. Quer dizer, nós queremos ser a empresa líder em química sustentável no mundo em 2020. Então, em todos os nossos processos hoje, mesmo nos processos decisórios, inclusive de investimento, a sustentabilidade passa a ter um aspecto importante. Tá? Só para dar uma ideia para vocês, onde é que hoje a Braskem está presente no dia a dia, né? Vai desde a parte de construção civil, passando pela parte de embalagens, pela indústria automobilística. Quer dizer, hoje nós produzimos produtos e atendemos os mais diversos mercados existentes. Em termos de tecnologia, hoje nós temos centros de pesquisa instalados nos Estados Unidos, no sul do Brasil, em São Paulo, dentro do Laboratório Nacional de Biotecnologia, um nascente grupo de pesquisa em biotecnologia para a Braskem, e ainda uma planta piloto instalada dentro da nossa planta de Camaçari. Queria chamar a atenção aqui, hoje nós temos mais de 400 patentes, temos plantas piloto funcionando no sul do país, né? E cerca de 10 a 12% do nosso faturamento anual vem sendo proveniente de inovações introduzidas no mercado nos últimos 3 anos. Tá? E, ano passado, concorrendo realmente com empresas como Embraer e WEG, a Braskem foi agraciada com o prêmio FINEP de inovação tecnológica.
Tá? Em termos de sustentabilidade, a gente pode mostrar os nossos resultados em termos de ecoindicadores, tanto em termos de redução de consumo de energia, redução de produção de rejeitos. Hoje, nós já somos entre as 5 empresas petroquímicas no mundo, né, com menores números em termos de ecoindicadores. E todos esses ecoindicadores já estão com previsão de redução significativa para 2020. Mesmo com a empresa crescendo aos níveis que ela vem crescendo, a ideia nossa é estar gerando menos resíduo, consumindo menos energia, né, na ordem aí de 20% a 30% até 2020. Né? Mas, além disso, né, a gente quer chamar a atenção também de um resultado do chamado nosso polietileno verde, quer dizer, polietileno produzido a partir da cana-de-açúcar. Né? Esse polietileno, ele é, uma certa forma, uma revolução em termos de plástico. Né? Enquanto os plásticos, o próprio polietileno, a partir do petroquímico, ele gera, né, desde a sua petróleo até a sua produção na nossa saída de fábrica, ele gera 2,5 toneladas de CO2 por tonelada de produto produzido. Esse polietileno verde, a partir da cana-de-açúcar, na verdade, ele faz o contrário. Ele absorve 2,5 toneladas de CO2 por tonelada de polietileno produzido. Quer dizer, isso praticamente, com essa implantação dessa planta há 2 anos, né, a Braskem foi colocada dentro do mapa da tecnologia mundial. Aí nós, vamos dizer assim, estamos promovendo a instalação de novas plantas, né, e a ideia nossa é tentar zerar, né, o nosso balanço de CO2 na forma desse tipo de produto até 2020. Aí, só para dar uma ideia dos números, né, de geração de CO2, por exemplo. Além disso, já estamos implantando isso também na planta de ETBE, que é um aditivo para a gasolina, né, que hoje é totalmente exportado, principalmente para o Japão. Nós substituímos o antigo MTBE, metiltersibutilalco, por etiltersibutilalco, que também utiliza etanol. Ano que vem, no final, nós já estaremos começando a produção também de um polipropileno verde, que da mesma forma do que esse polietileno, nós vamos estar retirando o CO2 da atmosfera, e tudo isso, né, já culminou com a nossa criação de um nosso selo, né, em que várias empresas, talvez você já tenham visto em algumas embalagens de plástico, já o selo verde da Braskem, colocando que aquele material é produzido de um material renovável. Tá? Entrando agora na parte de inovação, né, de como é que a gente poderia tentar alavancar a inovação do país, quer dizer, e nesse ponto de alavancar a inovação do país, eu estou querendo dizer, tornar a inovação sistemática, né? Tornar a inovação uma coisa do nosso dia a dia e não mais casos esporádicos ocorrendo em alguns pontos do país. Então, esse é o ponto que eu gostaria de tentar desenvolver com vocês. Né? O primeiro ponto está relacionado realmente a buscar inovação sustentável. Isso significa que a gente tem que escolher muito bem quais são as inovações e onde é que são as áreas que a gente quer trabalhar. Porque, na verdade, a gente não tem recursos.